Pois é, rapaz, essa história chamou atenção pelo seguinte: eu não gosto dessa batata, na verdade, não é exatamente a minha praia. Mas a minha mulher gosta, né? A mulher vira e mexe, comprava mais antes, há mais tempo. Recentemente não tenho comprado tanto. Mas me chamou a atenção porque nos últimos meses eu descobri a Pi Correia no TikTok e ela fala de uma coisa muito especial, muito genuína, muito particular, que é a coxinha. E eu sou um apreciador da coxinha, eu gosto. Tanto que quando essa expressão ganhou uma conotação política, eu falei, cara, e agora? Comecei a repensar meus valores. Continuo uma alternativa. Eu cheguei a dividir meu coração com a esfirra, confesso para vocês. Mas aí, quando eu comecei a ver falar, eu vi que a Pi fala com muita propriedade. Ela é realmente uma conhecedora do assunto. E até que, recentemente, eu li a matéria no UOL falando isso, que a Pringles, a empresa, começou a produzir no Brasil a batata, não é mais importada, mas que ela encontra uma grande dificuldade aqui, porque enquanto nos Estados Unidos tem uma média de cerca de 80 mil bares em todo o país, o equivalente a bares, nossos bares, né? 80 mil, no Brasil são 400 mil. Então, eles não conseguem, primeiro, atender o que seria essa demanda, no caso, se fosse todos comprassem a batata. Desculpa, é 400 mil no Brasil, 80 mil nos Estados Unidos ou é o contrário? Exatamente. Não, é exatamente isso. Nós temos 5 vezes mais bares, botequins, do gênero, né, do que nos Estados Unidos. Esse perfil de bar que você senta para beber e beliscar. E aí, o que acontece? Eles não conseguem, primeiro, atender, de fazer uma distribuição. E eles perceberam que no Brasil existem 3 produtos, 3 guloseimas, 3 aperitivos, vamos chamar assim, 3 beliscos, que as pessoas são apaixonadas e não abrem mão. São eles o pão de queijo, gostos, aperitivos, a esfirra, mas a esfirra, o pão de queijo e a coxinha. Essas 3 são os polos de resistência. Sendo a coxinha a unanimidade, que a esfirra, na verdade, não é brasileira, é uma gastronomia, um alimento, né, árabe. E no caso do pão de queijo, sim, é nosso, mas é uma outra função. É um pão de queijo utilizado mais no café, enfim, no lanche da tarde, no chá da tarde, etc. Mas há uma resistência também, quer dizer, é um concorrente, digamos. Mas a coxinha é, de fato, a pedra no caminho da multinacional. Eu falei, a gente tem que falar desse assunto e vamos falar com a Pi. A Pi é a pessoa que vai poder falar sobre isso. Por que a coxinha é tão apaixonante e por que ela é esse fenômeno no Brasil todo. Então, por isso que eu queria que você agora falasse com a gente, se apresentasse, pudesse falar para a gente sobre esse alimento maravilhoso que é a coxinha. Boa noite aí a todo mundo. Então, coxinha, né, eu acho que é uma das coisas que mais tem sotaque nosso brasileiro. Você não consegue ver coxinha em nenhum lugar. Tem algumas histórias, assim, de que restaurantes, né, de brasileiro lá nos Estados Unidos que tentou fazer coxinha lá, mas não é com a mesma pegada que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu acho que esse gostinho de brasilidade é o que faz a coxinha ser tão querida pela gente, né? Porque não consegue reproduzir em nenhum lugar, né? Só que, ao mesmo tempo que você fala essa questão da Pringles, eu vi isso com a questão da coxinha, né? Tem uma industrialização da coxinha. Para mim, por exemplo, que sou da geração ali, década de 80, coxinha tinha uma coisa muito de gosto de feito em casa, um tempero caseiro, uma massa temperada. E hoje em dia, com a industrialização, meio que isso se perde, né? Tem máquina que faz frango processado e vai fazendo tudo em grande escala, e aí acaba trazendo a coxinha para o lugar dessa batata industrializada, desse snack americanizado, né? Que não é a nossa praia. A nossa praia é esse salgado mesmo, raiz. Inclusive, nessa reportagem aí, eu ouso que eu colocaria o pastel também. Eu acho que o pastel, ele merecia um lugar também nesse aí como um petisco brasileiro, porque às vezes a gente acha que pastel vem da China, não, mas é algo criado aqui, lá em São Paulo, e merece também, eu acho que um lugar de destaque aí. Porra, se merece. Nossa, pastel... Eu acho que pastel num boteco combina muito melhor, combina muito mais que pão de queijo, por exemplo. Olha, o meu pretexto... Não sei nos botecos de Minas, né? Pode ser que nos botecos mineiros, pão de queijo... tem um pão de queijo com linguiça lá em Minas, né? Eu vou à feira, eu fingo que vou à feira, na verdade, por causa do pastel. Eu aproveito e compro outras coisas. Meu sumoro por causa do pastel de caldo de cana. Essa é a verdade. Eu prefiro coxinha. Leva à feira pastel de caldo de cana. Eu prefiro coxinha. Adoro coxinha. Prefere coxinha?
Mas eu gosto de... Aí tem uma coisa... agora tem coxinha de tudo, né? Coxinha de frango, tem coxinha de costela, coxinha... Eu sou tradicionalista, eu gosto da coxinha de frango. Coxinha de frango. Isso é uma coisa que eu venho batendo na tecla, porque para mim botou outro recheio é salgado, né? Não é coxinha, é um salgado. Coxinha é de frango. E eu ainda bato numa outra coisa que eu sei que tem muita gente que discorda, que é a coxinha raiz mesmo, aquela que é bem feita, que a gente sente saudade dos botecos antigos, do que fazia em casa. Ela não leva catupiry, requeijão, nada disso. Isso a gente começou a botar hoje em dia, porque a marca que vende, mas antigamente não tinha isso. Era frango, aquele frango bem temperado, úmido, massa saborosa, e normalmente esse requeijão ele entra ali para salvar quando o recheio não está muito bom. Se a coxinha é boa de verdade, não precisa de requeijão. E aquela que tem aquele ossinho para fora, né? Isso. Mas aí essa já é outra. Essa já é a coxa creme, já é outro salgado. Essa é o clássico da Colombo, né? Essa é um clássico da Colombo, aquela coxa creme, que parece uma... Essa também é bem antiga, né? Isso é bem antigo. Isso é português, Pia? A coxinha de galinha é uma invenção, alguma adaptação de alguma coisa, de alguma receita portuguesa? Olha, eu não sei te dizer exatamente qual foi a inspiração que deu, mas é uma receita tipicamente brasileira. Tem uma briga de onde foi criada, mas diz que foi criada em São Paulo, apesar de no Rio ela ter toda essa pegada de ser algo tão carioca, mas diz que foi criado em São Paulo, mas algo tipicamente brasileiro. Eu não consigo ver nada na culinária europeia, né, Portugal, até apesar de ter bolinho de bacalhau, essas coisas, é tudo muito diferente, né? Então eu desconheço que tenha algo, uma inspiração tão direta. Deve ter tido alguma referência ou outra, mas nenhuma inspiração direta. Mas, Pi, como é que você acabou se tornando uma especialista? Assim, você curte gastronomia, você curte essa cultura de boteco do Rio de Janeiro? Nós todos aqui somos muito fãs. A gente ontem, quando a gente falou da pauta, né, das coxinhas, a gente começou a enumerar. Porra, você tem a rabada de não sei aonde, você tem a esfirra de não sei mais... a esfirra do Largo do Machado, a polenta com rabada do restaurante tal, do boteco tal. Então, a gente é muito ligado aqui nessa cultura da dita baixa gastronomia do Rio de Janeiro, né? Essa cultura do boteco. Queria saber de você, como é que você começou a curtir isso e qual é a tua área, assim? Você curte essa cultura do boteco raiz aqui do Rio de Janeiro? Você frequenta? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Eu venho, né, assim, comida faz parte da minha vida desde muito pequena. Todas as minhas lembranças passam por comida. Isso era muito importante na minha família. Eu tenho família de pessoas que cozinham muito bem. Mas a minha primeira formação eu venho da área de psicologia, sou psicóloga formada. Mas chegou em 2014, eu gostava muito de gastronomia, fui fazer meio que como hobby, formação em gastronomia também, para meio que esparecer o que eu tinha do meu trabalho principal como um hobby. E aí, no pós-pandemia, né, que eu me afastei do trabalho, da psicologia, de tudo que eu fazia, eu me olhei com a gastronomia, mas eu nunca tive interesse da gastronomia como ir para um restaurante, cozinha, chefiar a cozinha, não era esse meu objetivo. Eu sempre tive mais essa visão teórica, técnica, crítica da gastronomia, né? Eu fui estudar para conhecer tecnicamente as coisas que eu já tinha interesse como hobby. E esse movimento de eu ir para a coxinha, de eu buscar essas comidas mais raiz, vem mesmo de um incômodo que eu venho sentindo, principalmente com a criação de conteúdo, né, na internet, que existe um conteúdo, uma gourmetização, um processo de uma comida que às vezes é muito mais focada em estética do que qualidade, sabor e boas práticas mesmo ali que você fale, pô, isso aqui vale a pena eu lembrar daqui a 20 anos. E aí eu tive essa necessidade, cara, eu quero procurar as coisas raiz, bem feita, gostosa. E aí a coxinha veio como essa primeira ideia agora para 2024, num bate-papo, estava na Casa Cavé, fui resolver coisa no centro da cidade, uma Casa Cavé clássico, né, confeitaria do Rio de Janeiro, e falei, cara, vou começar a procurar a melhor coxinha, anda difícil, tem muita coxinha industrializada, vem se perdendo, e para mim é meu salgado preferido, eu amo coxinha, então vou procurar a melhor coxinha.
E aí comecei, e aí vem dando bastante certo. A galera tem pegado bastante a ideia da coxinha, e aí pega, indica, tem as preferidas, tem uma coisa meio de fla-flu, às vezes, de time mesmo da marca X contra a marca Y. Isso tem sido um pouco bem divertido na internet, e até me deu a ideia de fazer outras coisas. Agora vou ficar 2024 inteiro focada nisso, vou procurar outras coisas raiz, quero visitar algumas comidas de rua mais clássicas, quero sair desse circuito muito instagramável, digamos assim, da foto bonita, que você faz pose, para mostrar a comida boa de verdade, né? Pô, a gente listou ontem vários, né? Hein, ô Dani, você falou, lembro que você falou de algum também, você também, a gente falou, por exemplo, e já teve discussão aqui, da melhor esfirra do Rio. Eu considero aquela lá do Largo do Machado imbatível. Já a Dani lembrou, eu acho, não sei quem lembrou da Balbec, não foi? Lá na Galeria Menescal, né? Tem a da Galeria Menescal, o Fábio Lau falou do Saara e de uma no Leblon. E também tem a do Mustafa, que eu tinha esquecido, da Franklin Roosevelt. O antigo Mustafa, era maravilhosa aquela esfirra. Muito bom. Não existe mais. Perto da embaixada, não é? Um pouquinho da depois da embaixada. De frente, na embaixada muito boa americana. aquela. Uhum. Pô, eu tomei muito chopp lá. Eu trabalhava lá perto, naquele edifício redondo lá da ANAC, né? Que era... Porra, trabalhava num escritório lá. Eu tomava muito chopp com esfirra lá nesse Mustafa lá da frente. Essa do Largo do Machado é imbatível. Eu acho também. Essa pra mim é imbatível. Eu vou lá conhecer, vou lá tirar prova. Não, você vai gostar. Comeu a do lado Essa de Copacabana é boa, da Bandeira Menescal é boa, mas essa do Largo do Machado é imbatível. Nunca provou a do Largo do Machado, Fabio? Essa... Jura? Eu também não. Eu escuto hoje bastante e nunca provei essa do Largo do Machado. Porra. Olha, Poxa, eu já conhecia... Desde as minhas épocas de deixa eu falar uma coisa para a Pia. Eu comentei com ela até no TikTok, não sei se ela chegou a ver. Eu tenho um grande amigo, o Antônio Carlos Dias. Ele é um operador de áudio da Globo, durante muitos anos lá. E ele, quando veio para o Rio, do Ceará para o Rio de Janeiro, o primeiro emprego que ele conseguiu foi como atendente no restaurante da rodoviária, de uma lanchonete da rodoviária do Rio. Fazia curso no Senac e tal, negócio de áudio, e trabalhou lá. Dali ele foi transferido para o antigo Teatro Fênix, que já era da Globo, né? E ele fazia as coxinhas. Então ele tinha essa mão da coxinha, entendeu? Ele era o cara... As pessoas certamente não vão conhecê-lo, mas ele tem uma marca que é registrada, que quem conhece Fórmula 1, que acompanhou durante um tempo, vai lembrar. Ele foi a pessoa que colocou a microcâmera na curva aqui no Interlagos, né, principalmente, acho que Jacarepaguá e Interlagos. Quando o carro de Fórmula 1 passava e você via só aquela roda passando por cima do... Foi ele que teve aquela ideia, que fez isso, que introduziu, e aquilo virou uma marca registrada da Globo nos grandes prêmios do Rio. Ele que fez esse negócio, que bolou essa história. E ele é um excepcional cozinheiro de coxinha. E isso é muito falado. Eu encontrei com um amigo outro dia, na verdade, meu compadre, no sábado, e falei com ele, falei com o Dias sobre esse coxinha. Ele, cara, eu já comi a coxinha do Dias, eu nunca vi igual. É impressionante isso. Eu falei para ele, cara, faz a coxinha e manda lá para a Pia, para ela provar, para ela avaliar. Eu não sei se é coincidência, né? Mas pelo Facebook, uma pessoa chamada Antônio Carlos falou em um dos meus, que eu replico, né? Um dos vídeos de coxinha, falando, eu faço uma coxinha muito boa, estou um tempo sem fazer, não sei se é a mesma pessoa. Pode ser, mas é com o mesmo nome. Pode ser, então pode ser ele mesmo. Agora, eu queria te fazer a pergunta, qual é a melhor coxinha que você comeu? Exatamente, eu ia perguntar isso. O endereço da melhor coxinha que você indica pra gente. Olha, dos vídeos até agora, tem assim, o problema é achar a coxinha boa sem o bendito do requeijão, né? Isso é difícil pra caramba, achar que tem lugares que simplesmente não vendem. Então, as duas melhores tem a em Nova Iguaçu, que foi uma coxinha muito indicada, que eu não conhecia, que o nome é Pimpininha. Dizem que é um clássico de Nova Iguaçu, que inclusive, assim, se vocês perceberem, foi também uma coisa que me chamou a curiosidade no nome, né? Esse nome Pimpininha é do mesmo dono da Pimpinela. O fundador da Pimpinela foi o fundador da loja de coxinha. E aí tem essa coxinha, que é para a galera de Nova Iguaçu, tipo... Eles têm um orgulho, né? Que eles
a cada post que eu botava, pelo menos acho que 5 pessoas falavam que eu tinha que conhecer a coxinha da Pimpininha, e realmente é uma coxinha muito boa, sem requeijão, e é do famoso Bar da Gema, né? Tive por esses dias lá, ainda nem postei, o do Bar da Gema, ela me trouxe uma coisa da questão da coxinha que não é de restaurante, é a coxinha que, sei lá, é gosto de comida de vó, aquela coxinha que você fazia em casa, com tempero caseiro, uma massa que tem um gosto diferenciado. E eu acho assim, bem interessante, porque o Bar da Gema ficou muito famoso, né? Entrou nesse rolê um pouco da fama, de estar um pouco mais gourmet, mas conseguiu manter esse salgado clássico, raiz, apesar de só vir... A única pena, né, apesar ele só vem de quarta-feira, né? Você fica meio restrito que só pode comer o salgado quarta-feira, mas é muito boa.